Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui da Argentina. O assunto agora é Copa Sul-Americana. O Cruzeiro desde a noite de ontem concentrado em Santa Fé. O time treina nesta segunda-feira, 2 baixas para o técnico Leonardo Jardim, garoto relacionado para ficar com certeza no banco. Definição do time nesta segunda-feira, a rodada do Brasileirão de estreia, ainda tem um jogo nesta segunda. Eu concordo com você que em algum momento pode pesar, mas ele pode jogar o Dudu para ir ao lado do Gabigol e colocar... Chamou atenção o Christian, que é um jogador de meio campo, e vou repetir mais uma vez, eu não gostei da partida de nenhum dos 4 meio-campistas. E olha que começamos com Matheus Henrique e o Wallace, e trocou-se para Lucas Silva e Lucas Romero. Nenhum dos 4 me agradaram de forma alguma. Foi uma partida ruim dos meio-campistas do Cruzeiro. Quando você tem, Eltinho, um setor do seu time, que é o mais importante, que se ganha muito jogo, variando, onde o Valu estava lá no estádio e ver do estádio é diferente, para quem está no estádio é bem diferente. Quando você tem um setor, que é o mais importante do seu time, não funciona, 4 peças que passaram pelo setor não funcionaram bem, aí você tem que enaltecer a vitória mesmo. Você conseguiu vencer ainda com o meio-campo que não funcionou. Não, e o importante é porque a gente acompanhou as entrevistas coletivas do Leonardo Jardim e ele bateu nessa tecla sobre rotatividade do elenco. E isso a gente vai ver. A gente vai precisar entender que o Leonardo Jardim vai mexer muito no time. Por quê? Justamente porque ele pede uma intensidade alta, uma movimentação, uma marcação alta, uma recomposição muito bem feita. Então tudo isso a gente vai ver. É o tempo que vai fazer a gente entender essa dinâmica de um novo treinador, de um treinador com um estilo totalmente diferente daquele que a gente vinha acompanhando aqui. É uma novidade pra gente também, e é uma novidade que a gente precisa ter paciência e o torcedor precisa ir junto. Porque senão, quando começar essas rotatividades, em uma hora as coisas podem dar errado por circunstâncias do futebol, que o futebol é natural isso, a gente pegar e pregar cravos nas mãos e nos pés de um treinador para pegar e cobrar determinadas coisas. Então eu acho que o caminho é esse mesmo. E é um caminho para se dar tempo, para se ter paciência. E eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Você acha que vai ser uma prática comum, Valu? O Cruzeiro jogou, eu não sei quanto tempo exatamente, talvez vocês saibam, com 2 volantes amarelados. Dudu falou disso, inclusive. Sim. O que exige muito mais dos homens de frente. O Romero volta pro segundo tempo, logo no início, amarelo também. E uma falta imbecil ao extremo. Sim. Né? Então quer dizer... O Matheus Henrique toma um cartão amarelo no primeiro tempo numa falta boba também. Também. Muito boba. Do Wallace? Forte, também. Então, é isso que eu quero perguntar a vocês. Henrique, cara. A queda... Gente, Cruzeiro sem completamente querer. recomposto do Matheus Henrique. E ele faz uma falta no meio campo. Por que o Matheus Henrique... Desnecessária. Você está vendo o Matheus Henrique fazendo mais faltas do que atualmente ele faz? Não, eu acho que é cedo afirmar isso, mas ele fez 2 jogos ruins. Ele tá se readaptando. Só no lance do Red Bull Bragantino, ele foi atabalhoado em 2. Aí toma esse cartão amarelo bobo aqui contra o Mirassol. Mas ele é peça fundamental. Até discordo de uma parte da torcida do Cruzeiro que tá dizendo, gente, o Matheus Henrique não pode ser volante. Não, ele precisa de ser volante. Mais do que nunca agora com esse sistema do Leonardo Jardim, para mim ele precisa de ser volante. Ele vai ter a liberdade para jogar, se tiver ao lado do Romero, é ele que tem a liberdade, se tiver ao lado do Wallace, é ele que tem um pouco mais a liberdade, mas ele vai precisar de preencher. Pô, se o Dudu e o Wanderson, que para mim não pecaram em nada, estão fazendo o papel de ajudar o Cruzeiro, o próprio Caio Jorge também, os volantes também não é volante. Pera aí, agora é que é a hora mesmo de ser volante. Só para fechar da minha parte do Cruzeiro, Eltinho, os jogadores se ressentem ainda de confiança. O Thiago estava no campo, reparou o alívio corporal de alguns jogadores com a vitória. Porque, afinal de contas, esse grupo não vencia há quase 60 dias. O Cruzeiro venceu a última vez no dia 2 de fevereiro, o Uberlândia. Depois disso, perdeu pro Atlético, perdeu pro Democrata, empatou 2 partidas com o América e foi derrotado. E aí não tiveram mais jogos oficiais pelos próximos 34 dias. Então é um grupo que ressente de confiança, o Eltinho. E isso ficou bem claro ao término da partida. É isso, eu comentei sobre isso logo na minha primeira participação, que era a necessidade de voltar a vencer. A necessidade de se sentir aliviado depois de tanta pressão, de tudo que a equipe do Cruzeiro passou. Agora, um grande desafio que o Leonardo Jardim vai ter pela frente
é fazer com esse quadrado que ele está montando, né, que para ele são dois meias, 2 atacantes, com esse quadrado, fazer o Matheus Henrique voltar a seu melhor momento. Por quê? Como o Valu muito bem chamou a atenção agora, o Matheus Henrique vem de um amistoso ruim contra a equipe do Bragantino, jogando ao lado do Wallace, e agora vem de um jogo que não foi o seu melhor. Então, a necessidade hoje que o Leonardo Jardim tem, na minha visão, é fazer o Matheus Henrique voltar a ser aquele Matheus Henrique que nós vimos no Campeonato Mineiro, que foi possivelmente o único que salvou dentro do Campeonato Mineiro, junto com essa turma de frente que caminha para dar bom. Uma ultimazinha. O Jardim ele não gosta de titulares, reservas, ele nem usa esse termo. Em condições iguais, fisicamente, para iniciar uma partida, ainda que ele não tenha entrado bem ontem, mas eu já coloco o Romero à frente do Wallace. O Wallace, para mim, perdeu uma grande oportunidade mas a gente tá no sábado de se apresentar. Né, não, eu achei justa a oportunidade contra o Bragantino e contra o Mirassol. Justa a oportunidade não significa que ele estivesse à frente do Romero. É que ele perdeu o jogo tava bom para ele jogar, né, Thiago, no sábado, assim. Não é só mas ele. Você já tiraria? Ele tá mal. Não, é o que eu tô dizendo. Eu tiraria do time. Os dois em condições, eu não sei como estão fisicamente. Os dois iguais, hoje, pra mim, é o Lucas Romero. Só uma pergunta nessa linha. O desempenho abaixo do esperado do Matheus Henrique não tem a ver com o mau futebol que o Wallace está apresentando? Não, ele não está somente. Ficando mais sobrecarregado pelo Wallace, não está desempenhando tão bem? Eu não acho que seja só isso, porque até antes... Teve uma partida do Matheus Henrique com o Romero, o primeiro clássico contra o América, que eu sei que aí é um outro... É difícil trazer, eu não vou trazer porque é uma outra dinâmica, é um outro trabalho. Mas a gente vai ter certeza disso, o Thiago acha, você também. Eu acho que o Matheus Henrique tem errado em gestos que ele geralmente não erra, tecnicamente falando. O lance da falta é uma coisa que ele geralmente não faz, né? A falta besta que ele toma um cartão por isso que eu falei. Você pega 2 jogos. Não faz claro que algum. O recorte é muito pequeno para você fazer uma análise, obviamente, mais ampla e tal. Mas nos 2 jogos, ele tem sido um cara muito empenhado num Cruzeiro sem a bola, mas eu notei também um certo... Não sei se é um excesso de vontade. Eu tenho achado ele um tanto estabanado, assim, pra mim, o Matheus Henrique, tá? E acho que até a questão do Wallace, ele não tá pecando na questão dos espaços. Ele é um cara que percorre. Claro que ele percorre espaços num tempo mais longo do que o Romero. O Romero tem menor estatura, tem uma outra constituição física. Mas eu acho que, e aí é até curioso o que eu vou falar, né? O pior do Wallace não tá sendo a falta de combatividade. Tá sendo quando ele tem que tomar decisão com a bola nos pés. Lento demais pra pensar e pra agir. Impressionante. Isso agora, cara, muito devagar. Impressionante. Muito devagar, e olha que nós estamos falando de um Wallace que eliminou 6 quilos, é muita coisa, cara. E ainda assim, muito lento na tomada de decisões. Agora, essa lentidão na tomada de decisões não tem, eu acho que tem relação até com o encaixe nesse setor de meio campo. Deixa eu pegar, gente, tô querendo comparar não, mas só pra gente ter uma ideia do que é esse encaixe das várias triangulações que a Argentina fez contra o Brasil no jogo. Aparecendo sempre 2 opções pro portador da bola. O Cruzeiro ainda não tem esse encaixe. Ele pega a bola, até ele pensar no que fazer, cara, aparece muito pouca gente no para dar opção para ele. No segundo tempo, para agora finalizar mesmo da minha parte do Cruzeiro, só essa questão do meio campo foi tão grave na partida, que aos 12 minutos e meio, eu fiz questão de anotar, o Cruzeiro não conseguia fazer os seus volantes jogarem o seu meio campo. Por quê? Jogava o Wanderson, jogava o William, jogava o Dudu, o Kaique segurou um pouco mais, Gabigol e Caio Jorge tentando. O Gabigol, ele sai da área aos 12 minutos, em um determinado momento, vem ali entre a defesa e o ataque, ele se desgarra da área e pede a bola. Pra quê? Ele devolve essa bola pra trás. E ele faz esse típico gesto. Ele queria que o Cruzeiro tivesse um pouco mais a bola nos pés, com um pouco mais de calma. E o Jardim também gostaria. Então, ele, Gabigol, deixa a área pra fazer isso, pra fazer, às vezes, de repente, um jogador de circulação do meio-campo que ainda precisa. Todo time precisa melhorar. Mas o meio-campo, pra mim, foi o setor com maiores problemas na partida de sábado. Eu não sei se foi um pedido do Jardim, o que é um acordo entre o grupo. O William ficou bem bravo com o Gabigol, pelo menos em 2 oportunidades no segundo tempo, porque o Gabigol estava fazendo essa de voltar
para tentar ali ajudar na criação, manter a posse, o William levando pela lateral, o Gabigol voltava pro meio em vez de tentar um facão. Ele olhava lá pra área, ou perto da área, e não dava o Gabigol lá. E o William ficou furioso com o Gabigol 2 vezes, assim, quem tava ali no estádio, o Thiago tava, não sei se ele viu também. Sabe uma coisa que eu acho que vai ajudar também nesse Cruzeiro? Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu mudei de opinião em relação ao jogador. Quando o Vidalba foi o lateral esquerdo, de fato, desse time, foi o Kaique na partida, mas quando o Vidalba foi escolhido para jogar na lateral esquerda, para mim, tende a melhorar a questão da marcação. Tende a melhorar a questão do Cruzeiro ser menos exposto. Ele queria explorar o corredor com velocidade. O Vidalba de titular, você tava na coletiva. Mas isso é talvez óbvio, em função... tem características. Talvez em função do... Mas você acha que o Vidalba tem característica ofensiva? Não, defensiva. Justamente pela questão defensiva. Eventualmente, você ganha segurança. Você ganha segurança defensiva. O Kaique não fez uma partida pra falar assim, como o William fez. Sou o dono dessa posição. Não, mas você ganha mais segurança. A lateral esquerda tá... Isso. Não é uma 3 jogadores. Não descarto nem o Marlon, hein? Eu descarto. Não, eu não descarto. E ele falou do Marlon, inclusive. Eu não descarto. Mas ele chamou de Marlon. Essa lateral... Marlon. Essa lateral tá à deriva. O problema... O Cruzeiro abriria a mão do Marlon numa proposta e tal. Isso aí ficou claro. Acho que o Pedrinho falou isso pra gente na entrevista. E eu não sei se o Jardim chegou a comentar isso nas entrevistas anteriores. Sobre ser meio que uma terceira opção. E hoje ele é. Agora, de recuperar e daqui a pouco ele tá de titular de novo, eu não duvido. O muro ainda não está alto. Não por haver falta de qualidade do Marlon, mas eu acho que ele tá num nível abaixo dos dois. Hoje. Tanto é que eu uso o verbo estar, porque ele está no nível abaixo. E a questão do Wallace, eu acho que ficou muito clara para todo mundo aqui, que é a opção da bola aérea, que ainda continua sendo um problema na vida do Cruzeiro. Ele mesmo fala que a questão da bola aérea com o Vidalba tende a melhorar. Ele fala isso. Mas o ponto que me... Mas com o Wallace também a expectativa era de ser melhor. Mas é que eu acho que o Wallace vive uma fase técnica ruim. O Vidalba não vive essa fase técnica ruim. Sim. E eu acho que com o Vidalba jogando na lateral esquerda, você ganha defensivamente. O William tá sobrando na lateral direita atacando. Atacando, não tem discussão. É o William. Eu acho que o William tem problemas defensivos. Mas sofreu com o Cleison pra caramba. Exato, mas se você corrige isso tendo o Vidalba como lateral esquerdo que fica mais... Os dois zagueiros, seja o Matheus Gamarra e o Fabrício Bruno, ou o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno. E na lateral direita você tem o William, que vai ter liberdade para atacar e tal. Contra um time que ataca melhor do que o Mirassol ataca, cara, eu acho que você tem uma defesa bem composta. E aí, no meio-campo, uma coisa que eu era contrário, que era nesse jogo já ter o Lucas Romero, que o Elton falou, a Bela falou isso nos donos da bola, e eu discordei, até brinquei com os dois, eu já revejo. Eu acho que tem que ser o Lucas Romero e o Matheus Henrique hoje. E, cara, se você tem essa linha defensiva com os 4 lá e com o Vidalba sendo o cara da esquerda, eu acho que esse ataque, do jeito que ele jogou, que ele diz até que não são atacantes o Dudu e o Wanderson, mas esse ataque tem um 4-2-4, talvez ali na nomenclatura, ele vai ser muito mais bem utilizado. Porque você vai matar menos o Dudu, que joga na esquerda, e você vai ter o Dudu um pouquinho mais forte em relação ao setor ofensivo. Você vai ter o Wanderson fazendo a dobradinha com o William, e o Wanderson tem por característica a voltar e recompor muito bem. Eu acho que dos 4 atacantes é o que melhor recompõe. E você tem ali talvez o Caio Jorge voltando e dando combate a todo instante, e o Gabigol centralizado. Olha, então, assim, eu admito que pra mim essa mudança na lateral esquerda muda bastante a forma de enxergar esse Cruzeiro. Rodada inaugural, em primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tem um jogo nesta segunda-feira, Red Bull Bragantino e Ceará, fechando a primeira rodada do Brasileirão, jogo às 8 horas da noite no Nabi Abichedi. O Campeonato Brasileiro começou no sábado, teve Cruzeiro 2, Mirassol 1, Fortaleza 2, Fluminense 0, Mano Menezes já demitido no Fluminense, Juventude 2, Vitória 0, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, Sport Recife 0 e Flamengo 1, Internacional 1. Ontem tivemos Palmeiras 0, Botafogo 0, Vasco 2, Santos 1 e Bahia e Corinthians empatando por 1-1. O Cruzeiro neste começo de Campeonato Brasileiro. Na quarta colocação, os times que venceram até agora na estreia: Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro, Grêmio. E aí tem o jogo então desta segunda-feira em termos de Campeonato Brasileiro. Cruzeiro joga no domingo
às 18h30, às 6h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O adversário é o Internacional, que empatou com o Flamengo sábado no Maracanã. Mas, por enquanto, o assunto é Copa Sul-Americana. A gente está aqui em Rosário, logo mais vamos para Santa Fé, na Argentina, onde nesta terça-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, o Cruzeiro estreia no Grupo E da Copa Sul-Americana, o duelo diante do Unión Santa Fé. O Cruzeiro treinou ontem na Toca da Raposa 2, viajou à tarde de voo fretado e chegou em Santa Fé mesmo, local da partida. Hoje o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe. Tem treinamento no estádio do Colón, que é rival aí do Unión, clubes da cidade de Santa Fé. A gente pega a estrada aqui de Rosário para Santa Fé, cerca aí de 2 horas de carro para chegar no local do jogo. Hoje Leonardo Jardim define. Ele mantém o time que atuou diante da equipe do Mirassol, que iniciou, isso porque o Jonathan Jesus não viajou com a delegação. Ele ainda segue se recuperando da virose, que o tirou de combate no sábado diante do Mirassol, e por isso não veio com a delegação aqui para a Argentina. A novidade é o Janderson, garoto do Sub-20, zagueiro, relacionado para ser composição de banco. Matheus Pereira também não veio. Aí é a questão do nascimento do filho, que pode vir a qualquer momento. E para jogo fora de casa, o Matheus Pereira não sendo opção, mais uma vez, assim como não tinha sido no jogo treino diante do Botafogo, assim como não foi no amistoso diante do Red Bull Bragantino, e agora ficando fora. Resta saber então se Leonardo Jardim, nesta última atividade, vai confirmar o time com a manutenção da equipe que jogou com o Mirassol, ou se pelo fato de ser jogo de Copa, fora de casa, atmosfera, estádio, torcedor, momento vivido pelo Unión, se isso faz com que o Leonardo Jardim altere aí a formação, se ele coloca jogador para dar mais contenção, ou então se vai continuar com esse esquema que vem sendo utilizado. É uma grande dúvida para a gente buscar ao longo desta segunda-feira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço!